Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre resistores. Então, o que a gente vai entender como dispositivos conhecidos como resistores? Serão aqueles dispositivos elétricos capazes de transformar energia elétrica em energia térmica. E aí a gente vai ter alguns exemplos. Eu tenho o secador de cabelo, um ferro elétrico, eu tenho um forno elétrico, uma sanduicheira, o próprio ferro de passar roupa. Então, o que ele vai fazer é fundamentalmente transformar energia elétrica em energia térmica, que é a mesma coisa que calor. A gente fala que esse efeito de transformação é conhecido como efeito Joule. Ok? Bom, como que isso vai acontecer? Eu vou ter um condutor, um caminho no qual as cargas elétricas irão se movimentar de forma ordenada. Então, significa que irá passar uma corrente elétrica. E esse caminho é justamente o do meu resistor. A corrente elétrica, ela vai receber aqui o símbolo do I, que é a intensidade da corrente elétrica. E esse caminho que representa o resistor, eu vou poder fazer esse símbolo, ou a gente pode também colocar um símbolo de um retângulo no caminho para representar o meu resistor, ok? A ideia desse efeito Joule é que quando as cargas elétricas elas precisam passar por esse caminho, elas acabam em atrito, transformando energia elétrica em calor. Então, através do atrito entre as cargas elétricas, você consegue transformar essa energia de origem elétrica em energia térmica, né? É exatamente essa a ideia de funcionamento dos chuveiros, dos secadores e também das lâmpadas. Toda vez que ele falar para você que existe uma lâmpada no circuito elétrico, vocês vão lembrar daquela lâmpada antiga, a incandescente. E aquela molinha que existia dentro da lâmpada é o que para a gente é conhecido como resistor. Então, a lâmpada incandescente, ela fazia justamente transformar a energia elétrica em térmica. Um dos motivos pelo qual a gente está abolindo o uso dessa lâmpada incandescente hoje, tá? Então, assim, a transformação de energia elétrica em energia térmica é a base de funcionamento dos equipamentos que a gente vai conhecer como resistores. Para a gente poder caracterizar esse resistor, eu vou ter uma medida. Essa medida a gente vai conhecer como resistência. E aí tenta usar o próprio significado da palavra resistência para ajudar a gente a definir essa grandeza física. Eu vou medir essa grandeza na unidade que a gente conhece como ohms, ok? Tem esse símbolo, a gente vai fazer a leitura dessa unidade com o nome ohms, ok? Resistência nada mais é que a dificuldade que eu vou ter nesse caminho para a passagem da corrente. Então, o que eu quero dizer? Quanto maior o valor dessa resistência, mais dificuldade eu tenho para a passagem das cargas elétricas. Então, o que isso significa? Que resistência ela é inversamente proporcional à intensidade da corrente elétrica. E ela funciona como se fosse um limitante ali para mim na hora de definir a passagem da corrente. Então, não basta eu saber qual é a fonte de energia elétrica você vai usar. Eu preciso saber qual é a dificuldade que o caminho vai oferecer para a passagem dessa corrente. Porque quanto maior a dificuldade, ou seja, maior a resistência, significa menos corrente passando naquele caminho. Então, dificuldade oferecida pelo resistor para a passagem da corrente. Definido a ideia da resistência, eu vou mostrar agora como que a gente vai poder calcular quantos ohms que determinado resistor oferecerá. Então, olha só, entra agora a conhecida segunda lei de Ohm. A gente vai falar da primeira
Eu só preciso reforçar antes a segunda lei, tá? A segunda lei, ela vai mostrar pra gente como procede o cálculo da resistência, daquela dificuldade oferecida pelo meu resistor. Ela vai depender de 3 características. A primeira é uma característica que a gente vai usar o símbolo do ρ. Depois eu vou precisar do L e do A. Então, o que seriam esses parâmetros? Bom, esse ρ, ele é a chamada resistividade. Olha só o próprio nome já tentando me dizer o que representa. Resistividade é uma propriedade do material. Então, cada material ele oferece uma dificuldade devido à disposição das suas moléculas, da sua estrutura química, ok? Então, a resistividade do material influencia diretamente a resistência que aquele equipamento vai oferecer. Então, imagina aquela lâmpada que a gente falou, a lâmpada incandescente, ou o próprio, aquela parte do chuveiro que a gente até conhece como resistência, ela nada mais é que uma molinha, né? Se vocês olharem lá. E aí, dependendo do material que você usar, você terá uma resistividade diferente, ok? Lembrando que na hora de escolher o material, você tem que optar por materiais condutores. Não adianta você optar por uma resistividade muito alta, a ponto de tornar esse equipamento incapaz de deixar a corrente passar. Então, pensa assim, eu vou escolher um material que ofereça maior resistência, suponha que esse é o meu objetivo. Eu vou escolher esse material dentro das opções que me permita ainda trabalhar com condutores. Em geral, são metais, ok? Então, só um exemplo de material, o da lâmpada incandescente é usado um metal chamado de tungstênio, ok? Então, só um exemplo da gente poder saber qual material usar ali na escolha para o resistor. O segundo parâmetro que influencia a resistência é o comprimento desse resistor, o comprimento do filamento, né, que vai compor ali a estrutura do meu resistor. Então, aquele fiozinho lá da lâmpada, ele tem um determinado comprimento. Quanto maior esse comprimento, maior a resistência. Por quê? Pensa assim, ó, quanto maior for o comprimento, mais longo é o caminho para os elétrons, para as cargas elétricas passarem. Então, fica mais difícil, não fica? Então, maior o L, maior é essa dificuldade, essa tal resistência, ok? E, por fim, eu tenho aqui o fator que será inversamente proporcional, é a área da seção transversal do fio, do filamento, né? Da seção daquele filamento. O que significa isso? Imagina que você tenha um fio no formato cilíndrico, como se fosse essa caneta. Se eu fizer um corte transversal, eu vou olhar essa caneta assim, ó. E aí a gente vai conseguir perceber uma área circular. Quanto mais grosso for esse fio, maior é a área dessa seção. Então, quanto maior a área, maior é a passagem para aquelas cargas elétricas. Fica mais fácil, né, de você conduzir a corrente elétrica. Isso quer dizer, diminui a dificuldade, diminui a resistência. Então, aumentar a área significa deixar o fio mais grosso, diminui a resistência daquele condutor, que seria o filamento composto ali, o resistor. Entendido a segunda lei, eu vou agora falar então qual era a primeira lei de Ohm. A primeira lei, ela vai relacionar para a gente como que eu posso estabelecer relação entre a resistência daquele caminho, da corrente elétrica e com a tensão ou a DDP oferecida por uma fonte, né? Então, imaginem que você tenha uma fonte elétrica, esse será o símbolo que a gente vai usar para representar uma fonte de tensão. Pode ser uma pilha, pode ser uma bateria, ok? Ela vai me fornecer um valor em volts, que eu vou representar com a letra U. O lado da barrinha maior representa o polo positivo dessa fonte,
o lado da barrinha menor seria o polo negativo, ok? Nesse caminho, eu vou colocar aqui o símbolo de um resistor. Esse resistor pode ser ali uma lâmpada, um chuveiro, um ferro elétrico, e esse caminho terá a oferecer uma determinada dificuldade, que a gente vai chamar de resistência, ok? Bom, quando eu fechar esse circuito, significa peguei um fio condutor, interliguei os terminais, que são as pontas desse meu resistor, até os polos da minha fonte, significa que eu vou ter ali estabelecido um caminho para a corrente elétrica circular. Essa corrente elétrica, qual é o caminho que ela vai tomar? O sentido chamado convencional é a saída pelo polo positivo, indo no sentido do polo negativo. E aí eu represento a corrente com a letra I, ok? Bom, o que a gente já sabe? A gente já sabe que para você ter essa circulação de cargas elétricas de forma ordenada, que é a definição da corrente elétrica, eu preciso de uma DDP, uma diferença de potencial, ou tensão elétrica, beleza? Que será a nossa medida dada em volts, ok? E eu vou ter a dificuldade daquele caminho para a passagem da corrente, que é o que a gente acabou de definir como a resistência. Depende lá das características estabelecidas anteriormente na segunda lei de Ohm. E a gente vai estabelecer na primeira lei de que eu tenho uma relação inversamente proporcional entre o R e o I. Então, como que eu vou representar isso matematicamente? R vezes I é igual a DDP, que a gente vai chamar de U. Essa daqui é a conhecida primeira lei de Ohm. Esse U é a DDP fornecida às pontas desse meu resistor. É a medida que a gente vai usar volts, ok? Esse R é a resistência daquele caminho, daquela lâmpada, daquele chuveiro, que será medido na unidade de ohms. E o I é a corrente elétrica que a gente vai medir na unidade de amperes, ok? Então, estabelecido essa lei, a gente consegue observar que quanto maior a resistência desse caminho, maior dificuldade, significa menor corrente elétrica, menos intensa é a corrente. E que se eu colocar um caminho com menor resistência, eu estabeleço menor dificuldade, a consequência é eu deixar passar uma corrente mais intensa, mesmo tendo colocado uma fonte igual, né? Seria a mesma pilha ou a mesma bateria, eu estaria trocando apenas o caminho, oferecendo resistências diferentes. Beleza? Essas são então as duas leis de Ohm, elas serão a base para a gente interpretar as questões de eletrodinâmica de circuitos. Fiquem ligados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, não esqueça de curtir, não esqueçam de seguir o canal. Nas próximas aulas a gente vai falar da questão das resistências múltiplas, né? A gente vai poder colocar vários resistores no mesmo circuito e conectá-los de diferentes formas, série, em paralelo ou de forma mista, né? Colocando série e paralelo no mesmo circuito, beleza? Um abraço!